Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Nesse terceiro bloco, nós vamos discutir, falar sobre gestão pública, especificamente aqui do nosso município, porque chegamos em um momento, e eu vou tratar especificamente, ou pelo menos com um pouco mais de atenção, sobre as questões relacionadas ao transporte coletivo em Rio Branco. RB Trans parece que chegou à formatação aí de um encaminhamento, de uma solução para, abre aspas, salvar o sistema, fecha aspas. Eu vou conversar agora com um integrante da Comissão de Transporte Coletivo da Câmara de Vereadores, o vereador Adailton Cruz. Adailton, a gente vai falar sobre questões relacionadas à saúde, mas eu queria falar com você especificamente sobre essa questão do transporte, que me parece um momento, digamos assim, vital, porque nós estamos no dia 30 de junho. Tem um curso em andamento aí desses motoristas que estão fazendo esse curso de qualificação, só que esse curso vai acabar agora. Agora, no final de já está acabando esse curso. E depois desse curso, a expectativa é de demissão. Eu queria saber, afinal de contas, o que esse projeto da RB Trans, essa solução, o que ela tem? O que você poderia adiantar aqui para o Gazeta Entrevista? Tá, então, obrigado mais uma vez pelo espaço. Um grande abraço a toda a população de Rio Branco. E esse tema que ele é muito oportuno e um tema extremamente crítico em Rio Branco é o transporte público. A RB Trans, depois daquela tentativa fracassada de conceder 4 passagens para os usuários do Bolsa Família, não ter tido êxito e não era o objeto, isso não ia ajudar em nada a situação nem das famílias nem do transporte público. Depois de conversar com a Comissão de Transporte, através do próprio vereador Sami, os demais membros, junto conosco também, ouvindo também a CCJ e os demais vereadores, eles foram conscientizados e entenderam que a Prefeitura precisa, de fato, se manifestar e atuar nessa... Já tivemos problema no sinal com o Adailton? Eu não acredito. Inclusive juntamente com o próprio Ministério Público. Pode falar, Adailton, estou te ouvindo. Só um pouquinho, tá ouvindo bem, né? Estou te ouvindo. Junto com o Ministério Público, a proposta é de criar uma espécie de subsídio para que haja um impacto no valor da tarifa, uma redução no valor da passagem de ônibus, que contemplaria todos os usuários de transporte público, aqueles que usam, já que o valor reduz, e também uma forma de estar trazendo uma solução para o grave problema dos trabalhadores de transporte público que hoje estão sem ter como pagar as suas despesas. Estão tendo esse auxílio aí do governo federal que encerra hoje, mas estão com os salários atrasados de janeiro e fevereiro, com férias atrasadas, com o 13º de 2020 atrasado e com os encargos trabalhistas em atraso. Hoje eu fiz uma visita lá no terminal, conversei com os usuários do transporte público, conversei com os trabalhadores e conversei com um trabalhador lá chamado Mauricélio. Ele atua há mais de 12 anos no transporte público e me mostrou o saldo do FGTS dele. Ele tem R$10 depositado de FGTS. Isso é um absurdo, um erro drástico que essas empresas já deveriam ter sido penalizadas. E hoje, essa solução precisa vir de algum lado. Nós não estamos defendendo empresa, eu não vou defender empresa nunca. Inclusive, uma das nossas posturas é defender o trabalhador e o usuário. Então, se o projeto vem para reduzir a tarifa, e vem para solucionar de forma imediata uma situação crítica dos trabalhadores, nós iremos apoiar. Agora, o projeto precisa ser enviado. Até o momento não veio, nós precisamos cobrar. E lembrando também que a questão dos ônibus precisa melhorar. Não adianta você baixar a fatura, baixar a tarifa e o ônibus continuar sem ir, onde a população precisa. Que nem é o caso lá do Quixadá, lá do Benfica, lá da Transacriana, lá do Santa Cecília, do Belo Jardim, Alto Alegre, onde o ônibus praticamente não vai, e fim de semana nem tem linhas
Então, a gente precisa reduzir a tarifa, mas ofertar o serviço. E houve, no esboço do projeto que o Anísio apresentou, há um aumento aí do quantitativo de ônibus, que hoje está em torno de 40 ônibus, 35 ônibus circulando, um quantitativo de 40 para 80 ônibus circulando em Rio Branco com a implementação desse projeto e a redução da tarifa. Não é ainda a solução definitiva e nem vai ser, porque hoje as empresas pecam e pecam muito, porque não cumprem o contrato que foi feito com a própria RB Trans, já deram inclusive causa para se quebrar, se caçar essa concessão, mas infelizmente a prefeitura ainda não interviu. Já estamos aí entrando no 7º mês, já era para ter tido uma intervenção direta, porque da forma que está não dá. Para você ter uma ideia, eu conversando lá com alguns usuários e motoristas, há uns 3, 4 anos atrás, o número de ônibus que circulava em Rio Branco era de 140 ônibus. Com a população menor do que tem hoje, para nós termos 30 ônibus, 40 ônibus, isso é um absurdo. Um absurdo. Então, esse projeto... Um absurdo. Adailton, olha, eu quero ver, Adailton, qual vai ser essa sacada da RB Trans para poder equacionar essas situações aí. Você vai sair de um quantitativo de 40, o vergonhoso quantitativo de 40 ônibus para uma capital, 40 ônibus, para 80 ônibus, você vai dobrar. 80 ônibus também é pouco, mas enfim, 80 ônibus. E ainda vai reduzir o preço da passagem de ônibus e sem colocar o dinheiro nas empresas? Eu quero saber qual é essa sacada. E outra coisa, Adailton, eu queria saber de você, para a gente finalizar essa questão do transporte coletivo, por que o Ministério Público do Trabalho ainda não interveio nessa situação? Um quadro desse, eu conheço o Mauricélio, já esteve conosco aqui no Gazeta Entrevista, uma pessoa com 12, 13 anos de serviço prestado, ter R$10 de FGTS, e o Ministério Público do Trabalho não interveio nisso, por quê? Essa pergunta eu já fiz, inclusive, para o próprio Sindicato dos Trabalhadores de Transporte Público, e a resposta que nos deram é de que as empresas estão em recuperação judicial e esse processo judicial junto à Justiça do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, não teria prazo para se resolver. O fato é que essas empresas não deveriam nem existir porque estão infringindo legislação federal, encargos obrigatórios, direitos dos trabalhadores. E tanto tempo nessa situação, eu também não consigo entender por que não houve uma intervenção bem antes nesse sentido. É uma situação crítica, os trabalhadores têm medo de perder o vínculo que tem, então é uma situação crítica, mas tem medo de se expor e fica nessa celeuma. Não avança, não anda, aí fica o trabalhador prejudicado, são em torno de 600, fica a população prejudicada porque o ônibus não vai, e fica o empresário rindo à toa aí, infringindo compromissos, inclusive para ter a concessão, infringindo compromissos, tributos trabalhistas que são obrigatórios. E é uma situação que precisa ser resolvida. E colocam hoje tudo isso na conta da pandemia, na conta de que tinha um fluxo mensal aí de 1.700.000 usuários, e hoje esse fluxo caiu para 300.000 usuários, uma quebra aí de quase 500%, o que leva aí, segundo as empresas, um déficit de quase 12 milhões de reais ao longo desse tempo todo, não só agora da pandemia que se acentuou, mas ao longo da série histórica. Fatos que a gente precisa ainda que sejam comprovados e que eu não sei se procede, mas foi o que apresentaram. Mas pode falar, então. Adailton, eu acho muito interessante a Câmara de Vereadores, se a Câmara de Vereadores estiver achando que o desgaste junto à população vai ser só do prefeito Tião Bocalon, a Câmara de Vereadores está equivocada. Ou a Câmara de Vereadores abraça esse problema para resolver também, ou vocês vão sentir muito, porque a comunidade ela vai colocar tudo num paneiro só. Não tenha dúvidas em relação a isso. Do ponto de vista político, eu estou dizendo. Ô Adailton, vamos finalzinho da nossa conversa em relação à saúde. Como é que estão aí os acordos combinados aí com o governo? Ele está cumprindo? Ou a gente vai ter uma nova mobilização dos trabalhadores em saúde, Adailton? Nós temos um acordo, está bem encaminhado já, que é a questão do pagamento do adicional Covid.
O projeto para garantir esse pagamento na folha de julho já está na PGE. Ontem nós conversamos com a equipe de governo e semana que vem deve ser apresentado para nós a minuta da lei para garantir o auxílio Covid e o teto da insalubridade aos 6.800 trabalhadores de saúde do Estado e mais os 1.020 do IGESAC. Então essa parte, esse primeiro momento está sendo cumprido. O outro momento, que é respectivamente relacionado ao IGESAC, não está. A agenda para se definir a situação dos trabalhadores do IGESAC e a situação da terceirização no Estado, que era para ter sido dia 25, não aconteceu. Aconteceu ontem e não teve resposta. Nós temos hoje o Instituto de Gestão em Saúde do Acre, que o governo Gladys Cameli criou, dizendo... Agora nós tivemos um problema. Caiu mesmo o sinal dele? Bom, pelo menos, porque eu perguntei a respeito de saúde, a respeito dessa agenda com o governo, porque o Adailton Cruz é presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde. Voltamos ao... Perdão, o Adailton, retomamos o sinal. Conclua o seu raciocínio. Você estava falando a respeito de que uma parte da agenda foi cumprida com o auxílio Covid. A outra parte dos trabalhadores do IGESAC, não. Por favor, pode concluir. Perfeitamente. Sobre o IGESAC, o nosso pedido com relação ao IGESAC é de que o governo do Estado mude a natureza jurídica do IGESAC de privada para pública. Mudando essa natureza jurídica, nós entendemos que está cessado, superado a terceirização em saúde no Estado. Só que ontem na agenda o governo não entrou nesse debate. O governo se esquiva disso, deixa claramente que o seu objetivo é manter essa terceirização de 40% dos serviços de saúde do Estado, pediu para o nosso corpo jurídico encaminhar a nossa argumentação. Nós encaminhamos essa argumentação, que é a alteração do artigo 1º da Lei 2040, que criou aí o Instituto de Gestão em Saúde do Acre, transformando ele em a sua natureza em pública, que aí acaba a terceirização. E apresentamos uma outra opção, que é em juízo. Nós entramos com um processo na Justiça do Estado, do Tribunal de Justiça do Estado, pedindo um reconhecimento da natureza jurídica do IGESAC de privada para pública. Se o governo não quiser mandar o projeto de lei, então vamos fazer uma audiência de conciliação e conciliar esse juízo. Mas nenhuma das duas propostas que foram feitas o governo levou à frente. O que nós entendemos é que eles pediram 15 dias para decidir se aceitam trabalhar os nossos pedidos ou se vão seguir a ideia de terceirizar a saúde. Se nesses 15 dias não houver avanço, nós vamos estar organizando junto com os servidores do IGESAC uma mobilização em todo o Estado, porque a grande maioria prefere ser demitido do que ficar da forma que está. Porque não tem nenhuma segurança, não tem melhorias, tanto nas condições de trabalho quanto na jornada, então não dá. A situação continua precária. Perfeito. Adailton, eu não tenho mais tempo, mas nem para você se despedir. Eu agradeço muito a sua participação aqui no Gazeta Entrevista. Então, o sinal amarelo já está ligado aí. Uma parte da conversa está sendo cumprida pelo governo, a outra não está. Então, portanto, sinal amarelo, é possível sim termos uma nova mobilização dos trabalhadores em saúde.